E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lotecalogia. Nesse vídeo aqui eu vou falar dos meus palpites. Esse aqui é o segundo vídeo. Geralmente nesse meu segundo vídeo eu vou com 3 duplos. E olha, 5 duplos já tava difícil. Imagina escolher 3 jogos para colocar esses duplos. Mas é aquela coisa, né? Analisar o melhor possível, contar com a sorte, porque essa grade da Loteca 1201 tá complicada que nem a 1200, mas vamos para cima. Sem enrolação, então vamos para o vídeo 2, Loteca 1201, primeiro jogo, Botafogo e Novo Horizontino. O que eu trago de informação aqui que o resultado mais comum desse jogo é 1 a 0, 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 8 encontros, o Botafogo jogando em casa ganhou 4 vezes, houve um empate, e o Novo Horizontino ganhou 3 vezes, a diferença de gols 13 a 2 a favor do Botafogo. No geral são 16 jogos entre eles, Botafogo ganhou 6 vezes, houve 4 empates, e o Novo Horizontino ganhou 6 vezes, a diferença de gols empatados aí em 19 a 19. Na temporada passada, o Novo Horizontino ganhou os 2 jogos contra o Botafogo, 2 a 0 em casa e 1 a 0 como visitante. Os números de aposta desse confronto: 3,50 para o Botafogo, 2,80 para o empate e 2,25 para o Novo Horizontino. A porcentagem da partida: 26% para o Botafogo, 33% para o empate, 41% para o Novo Horizontino. Bom pessoal, aqui além das informações aqui do segundo vídeo, eu estou usando muitas informações aí do primeiro vídeo, fiz aquele cruzamento, né, das informações e aquela coisa, né, tentando sempre contar com a sorte. Aqui considero um jogo bem difícil. No meu primeiro vídeo eu fui de duplo, mas como eu disse, né, tem que refinar aqui e fazer um jogo que caiba, né, no nosso bolso. E olhando as informações aqui e do segundo vídeo, eu tô indo seco no Novo Horizontino. Novo Horizontino ele vem dando umas escorregadas aí no último jogo, né, poderia ser o líder do campeonato, mas continua sendo um time bem consistente, né. Acredito que vai ser um bom jogo mesmo sendo na casa do Botafogo. Jogo 2, Remo e Cuiabá. O que eu trago aqui de informação é que o Remo não conseguiu marcar nos seus últimos 7 jogos em apenas um jogo, quando jogou em casa pelo Brasileirão Série B. Já o Cuiabá, dos seus últimos 7 jogos em 2, jogando fora de casa pelo Brasileirão Série B, ele não conseguiu marcar. O Pedro Rocha é o maior artilheiro aí do Remo com 8 gols e no Cuiabá o Mateuzinho com 3 gols. O Remo, ele sofreu gols em cada um dos seus últimos 7 jogos. O clube do Remo, ele tem o costume de vencer o primeiro tempo das suas partidas 41% das vezes e o Cuiabá 25% vence o primeiro tempo. As odds desse confronto: 2,50 para o Remo, 2,90 para o empate, 2,90 para o Cuiabá. Porcentagem do jogo: 36% para o Remo, 32% para o empate, 32% para o Cuiabá. Bom, pelos números aqui a gente já pode ver que é uma partida bem equilibrada. Cuiabá ainda continua sendo aquele visitante indigesto. Remo em casa geralmente muito forte, né, com o apoio da torcida. É um jogo complicado. Nessa partida aqui tô usando o meu primeiro duplo, eu tô indo de Remo, mas também tô buscando uma surpresa que seria a vitória do Cuiabá fora de casa. Jogo 3, Ituano e Retrô. O Ituano não ganhou em seus últimos 6 jogos. O Ituano não conseguiu marcar em 5 partidas, 3 jogando em casa não fez gol, né, pelo Brasileirão Série C. O Retrô, em 5 jogos, 4, quando ele jogou fora de casa, não conseguiu marcar gols pelo Brasileirão Série C. A campanha como visitante do Retrô é bem importante, hein? Nessa temporada, nenhuma vitória, um empate e 4 derrotas. O Retrô não conseguiu marcar nos últimos 4 jogos. Os números de aposta desse confronto: 1,85 para o Ituano, 3,30 para o empate e 4,10 para o Retrô. A porcentagem da partida: 50% para o Ituano, 28% para o empate, 22% para o Retrô. Bom, aqui eu tô seguindo os números que estão a favor, né, do Ituano, tanto nas odds como na porcentagem. Mesmo o Ituano não indo bem, né, nas suas últimas 6 partidas aí, tem o fator casa, né, o Retrô também não está tão bem quando joga fora de casa. Por esse motivo eu tô indo no Ituano vencendo em casa, né. Jogo 4, Náutico e Floresta. O Náutico, dos últimos 5 jogos jogando em casa, em 3 não conseguiu marcar gols nesse Brasileirão Série C. O Floresta, em 5 jogos, quando joga fora de casa, em 4 ele não conseguiu marcar.
Há um ano atrás, o Náutico estava na 15ª posição com 8 pontos e agora ele está na 9ª posição com 12 pontos, uma campanha um pouquinho melhor, né? E há um ano atrás, o Floresta ele era o 17º colocado com 6 pontos e agora ele é o 11º com 12 pontos também. O Floresta aí vindo um pouco melhor nesse ano de 2025. O Náutico ele consegue vencer o primeiro tempo aí 42% das suas partidas, enquanto que o Floresta 26%. Os números de aposta desse confronto: 1,66 para o Náutico, 3,60 para o empate, 4,75 para o Floresta. Porcentagem do jogo: 55% para o Náutico, 25% para o empate e 20% aí para o Floresta. Dois times, né, que a gente viu no primeiro vídeo que estão bem próximos aí na tabela de classificação. As odds e a porcentagem dando vantagem aqui para o Náutico. Náutico jogando em casa, provavelmente vai ter o apoio da torcida. E aqui, como o Náutico costuma vencer o primeiro tempo 42% das vezes, né, e ainda mais jogando em casa, eu tô indo seco aí na vitória do Náutico, esperando, né, que faça o gol primeiro, né, e vire aquela empolgação e continue mantendo o placar de vitória até o final da partida, né. Jogo 5, Ferroviário e Souza. Eu trago de informação aqui que são poucos jogos entre eles, né? São apenas 2 jogos, só que são jogos bem recentes, né? Um foi em maio de 2025 na casa do Souza. O Souza venceu por 4-0 o Ferroviário, Brasileirão Série D. E pela Copa do Nordeste, em março de 2025, quando o jogo foi na casa do Ferroviário, o Ferroviário venceu por 2-0. Os números de aposta dessa partida aqui no momento eu não vou ter e a porcentagem também não. Tô usando informações aí do primeiro vídeo. Considero uma partida muito equilibrada, esse jogo 5 aqui da Loteca 1201, e por esse motivo, né, eu tô usando um dos meus duplos, partidas muito recentes aqui entre eles ainda nesse ano, né, uma vitória para cada lado, então eu tô colocando uma vitória aqui do Ferroviário ou uma vitória do Souza. Jogo 6, Avaí e Paysandu. O resultado mais comum desse confronto é o 2-0, 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 8 jogos o Avaí ganhou 5 vezes, houve um empate e o Paysandu ganhou 2 vezes. A diferença de gols 11-4 a favor do Avaí. Na temporada passada, o Avaí jogando em casa venceu por 1-0 e quando o jogo foi na casa do Paysandu, empate em 0-0. O Avaí ele costuma marcar seus gols entre os minutos 76 e 90, 42% dos seus gols saem nessa faixa de tempo, e jogando em casa, o Avaí não perdeu para o Paysandu nos últimos 4 encontros. Os números de aposta desse confronto: 1,70 para o Avaí, 3,50 para o empate, 4,50 para o Paysandu. A porcentagem do jogo: 54% para o Avaí, 26% para o empate, 20% para o Paysandu. Avaí fazendo uma campanha bem mais consistente, né, do que o Paysandu, tem a vantagem de jogar em casa. As odds aqui também tá dando muita vantagem para o Avaí. Nesse palpite eu tô indo seco no Avaí, mas caso você tenha o costume de colocar mais duplos, eu colocaria um empate aqui também entre eles. Jogo 7, Confiança e ABC. O resultado mais comum desse confronto é o 0-0, 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 5 encontros, o Confiança jogando em casa ganhou 2 vezes, houve 3 empates e o ABC não ganhou nenhuma vez. A diferença de gols 5-3 a favor do Confiança. No geral, 10 jogos entre eles, o Confiança ganhou 3 vezes, houve 6 empates e o ABC só ganhou 1 vez. A diferença de gols 9-8 a favor do ABC. O ABC ele não perdeu nenhum dos seus últimos 5 jogos e o ABC não perdeu nenhum dos seus últimos 7 jogos fora de casa. Os números de aposta desse confronto: 2,30 para o Confiança, 2,80 para o empate, 3,40 para o ABC. Porcentagem da partida: 40% para o Confiança, 33% para o empate e 27% para o ABC. Uma partida bem equilibrada também. Essa aqui é uma partida que, caso eu fosse jogar um triplo, eu colocaria, porque o Confiança tem bons números em casa, né, mas o ABC está vindo de várias partidas sem perder e as odds e a porcentagem, né, tá bem equilibrada. Mas aqui no meu palpite eu tô indo seco no empate. Caso você coloque um duplo, né, eu iria de Confiança, né, por estar jogando em casa, mas cabe um triplo tranquilo aqui no jogo 7. Jogo 8, CSA e Caxias. Jogo pesado, hein? O CSA não perde em casa há 7 jogos. O Caxias tem uma sequência aí de 3 vitórias seguidas. O CSA não conseguiu marcar jogando em casa nos seus últimos 5 jogos, em pelo menos uma partida pelo Brasileirão Série C.
Já o Caxias, em 5 jogos, quando joga fora de casa, apenas em uma, não conseguiu marcar. E a campanha em casa aí do CSA são 3 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Jogo difícil, hein, para o Caxias, que é o líder do campeonato. As odds desse confronto, 1,95 para o CSA, 3,40 para o empate, 3,50 para o Caxias. A porcentagem da partida, 47% para o CSA, 27% para o empate, 26% para o Caxias. Gente, aqui também outra partida bem difícil. O CSA é um time casca grossa quando joga em casa, só que o Caxias também, né, vem fazendo uma boa campanha, é o líder do Brasileirão Série C. As odds aqui tá dando bastante vantagem para o CSA. Na minha opinião, uma das partidas aí mais equilibradas dessa grade. Outra partida que eu tô indo seco no empate. Sinceramente, cabe mais um triplo aqui nesse jogo, mas se você for jogar um duplo, eu colocaria um duplo no empate e Caxias, tentando buscar uma surpresa aí também. Jogo 9, Amazonas e Atlético Paranaense. O Amazonas ganhou 3 jogos consecutivos em casa. O Amazonas não perde em casa há 5 jogos. O Amazonas, de 7 jogos, em 2 ele não conseguiu marcar quando jogou em casa pelo Brasileirão Série B. O Atlético Paranaense, de 6 jogos fora de casa, em todos, pelo menos um gol ele conseguiu marcar no Brasileirão Série B. Luan Silva é o maior artilheiro aí do Amazonas com 4 gols. E Renan, com 5 gols, é o jogador que mais marcou gols pelo Atlético Paranaense. Uma informação ruim para o Atlético Paranaense, né, que sofreu gols em cada um dos seus últimos 5 jogos. Os números de aposta desse confronto, 3,90 para o Amazonas, 3,0 para o empate e 2,0 para o Atlético Paranaense. A porcentagem do jogo, 24% para o Amazonas, 31% para o empate e 45% para o Atlético Paranaense. O estagiário aí da Loteca escolheu bem essas partidas, viu? Porque o Amazonas é um time difícil, né, de ser batido quando o jogo é lá. O Atlético Paranaense é aquele time que não vem passando confiança. Eu deixei uma enquete lá na aba post, né, sobre essa partida, querendo saber, né, quem vocês acham que vai vencer essa partida ou se vai dar empate. E até o momento, hein, o Atlético Paranaense tá vencendo. Se você ainda não deu seu voto, vai lá na aba posts aqui no canal, no YouTube, deixa seu voto lá, seu comentário, pra gente ter uma noção, né, de como estão as apostas nesse jogo 9 aqui da Loteca 1201. Bom, aqui olhando os números, né, e o histórico, né, do primeiro vídeo, né, eu considero uma partida bem difícil. Tô usando mais um dos meus duplos, eu tô indo de Amazonas e Atlético Paranaense. Mesmo o Atlético Paranaense não passando muita confiança, né, mas é outro time que pode surpreender o Amazonas aí mesmo jogando fora de casa. Jogo 10, Ferroviária de São Paulo e Vila Nova. No Brasileirão Série B, o Vila Nova perdeu os seus últimos 4 jogos quando jogou fora de casa. A Ferroviária marca seus gols entre os minutos 31 e 45, 31% dos gols é nessa faixa de tempo. Já o Vila Nova, ele costuma marcar seus gols no início da partida, entre o minuto 0 e 15, e essa marca aí é de 27% dos seus gols. A Ferroviária não perde em casa há 9 jogos, o Vila Nova perdeu 4 jogos fora seguido. O Vila Nova é um dos times mais indisciplinados aí do Brasileirão Série B, com 5 cartões vermelhos, é um número bem alto. E a Ferroviária, dos últimos 6 jogos quando jogou em casa, em todos conseguiu marcar pelo menos um gol nessa temporada. As odds desse confronto, 2,20 aí para a Ferroviária, 2,80 para o empate, 3,50 para o Vila Nova. A porcentagem do jogo, 41% para a Ferroviária, 33% para o empate, 26% para o Vila Nova. Bom, o Vila Nova, né, ele tá vindo de uma vitória há pouco tempo no clássico, né, contra o Atlético Goianiense, mas por se tratar de um clássico, né, um jogo que os jogadores acabam jogando mais, né, dando mais empenho, pode ser uma virada de chave aí para o Vila Nova, mas sinceramente ainda não me convenceu. Para essa partida aqui, usando informações aí do primeiro vídeo, né, eu tô indo seco na Ferroviária, que ainda tem essa vantagem de estar jogando em casa. Jogo 11, Anápolis e Itabaiana. No Brasileirão Série C, o Itabaiana perdeu seus últimos 5 jogos fora de casa. O Anápolis não ganhou em seus últimos 11 jogos. Anápolis jogou 5 jogos seguidos em casa sem vencer. O Itabaiana perdeu 5 jogos fora seguidos. Complicado, hein? Como é que você escolhe um time com essas informações, né? O Itabaiana não ganhou nenhum de seus últimos 8 jogos fora de casa. E o Anápolis, de 5 jogos em casa, 4 não conseguiu marcar pelo Brasileirão Série C. Que
fase desses dois times, hein? O Itabaiana não conseguiu marcar quando jogou fora de casa das suas últimas 5 partidas. Em 3, não fez gol. Os números de aposta desse confronto: 2.05 para o Anápolis, 3.0 para o empate e 3.80 para o Itabaiana. Já a porcentagem do jogo: 45% para o Anápolis, 31% para o empate e 24% para o Itabaiana. Bom, dois times com números bem ruins. Mesmo o Anápolis jogando em casa, tô acreditando que vai ser uma partida muito equilibrada. Outra partida que cabe um duplo, né? Se você fosse jogar um duplo, eu colocaria vitória do Anápolis e empate. Mas aqui, como eu já usei todos os meus duplos, eu tô indo de empate seco entre eles. Jogo 12, Londrina e Guarani. Resultado mais comum desse confronto é um 1-0. 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 7 encontros, o Londrina jogando em casa ganhou 3 vezes, houve 2 empates e o Guarani ganhou 2 vezes. A diferença de gols 9-6 a favor do Londrina. No geral, 14 jogos entre eles. O Londrina ganhou 5 vezes, houve 2 empates e o Guarani ganhou 7 vezes. A diferença de gols 17-15 a favor do Guarani. O Guarani tem uma sequência aí de 3 vitórias no Brasileirão Série C. Os números de aposta desse confronto: 2.15 para o Londrina, 2.87 para o empate e 3.60 para o Guarani. Porcentagem do jogo: 43% para o Londrina, 32% para o empate, 25% para o Guarani. Aqui também outra partida bem escolhida. Guarani fazendo uma boa campanha aí nos seus últimos jogos, só que vai enfrentar o Londrina, né, que vem forte quando joga em casa. Esse confronto a gente pode ver que é bem equilibrado, né, no histórico, e os números também, né, uma leve vantagem para o Londrina. Aqui tô levando bastante em consideração informações aí do primeiro vídeo, eu tô indo seco no Londrina, mas outra partida bem difícil. Jogo 13, Ipiranga e Maringá. Ipiranga tem uma sequência aí de 4 vitórias. O Maringá não ganhou em seus últimos 7 jogos. O Maringá não ganhou nenhum dos seus últimos 5 jogos fora de casa. O Ipiranga, jogando em casa, 5 jogos, apenas um ele não conseguiu marcar aí no Brasileirão Série C. O Maringá, jogando fora de casa, em 5 jogos, em todos ele conseguiu marcar gols. Então um time bem perigoso aí no ataque. O Ipiranga não sofre gols há 4 jogos consecutivos. E o Maringá, nos seus últimos 10 jogos, em todos ele sofreu pelo menos um gol. As odds desse confronto: 2.55 para o Ipiranga, 3.0 para o empate e 2.80 para o Maringá. A porcentagem da partida: 36% para o Ipiranga, 31% para o empate, 33% para o Maringá. Mais uma partida super equilibrada. Aqui o que eu tô levando em consideração é a boa campanha que o Ipiranga, né, vem fazendo no Brasileirão Série C. Vai jogar em casa. Nos números, né, não tem muito o que dizer. As odds aqui tá bem equilibrada. Porcentagem também. Essa aqui é mais uma partida que cabe um triplo, mas eu tô levando em consideração o Ipiranga fazendo essa boa campanha no Brasileirão e ainda mais jogando em casa, né? Tô indo seco na vitória do Ipiranga. Jogo 14, Brusque e Figueirense. Resultado mais comum desse confronto, quando o Brusque joga em casa, é o 2-2. 3 jogos terminaram com esse resultado. Resultado mais comum desse confronto no geral é o 1-0. 5 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 14 encontros, o Brusque jogando em casa ganhou 5 vezes, houve 6 empates e o Figueirense ganhou 3 vezes. A diferença de gols 20-17 a favor do Brusque. No geral, 26 jogos entre eles, o Brusque ganhou 6 vezes, houve 7 empates e o Figueirense tem vantagem aqui com 13 vitórias. A diferença de gols 46-32 a favor do Figueirense. As odds desse confronto: 2.20 para o Brusque, 3.10 para o empate e 3.30 para o Figueirense. Porcentagem dessa partida: 42% para o Brusque, 30% para o empate e 28% para o Figueirense. Bom, clássico catarinense, outra partida equilibrada nos números. O que mais acontece quando o Brusque joga em casa, né, contra o Figueirense é o empate. No histórico, né, sempre um confronto bem equilibrado. E também usando informações aí do primeiro vídeo, né, eu tô indo seco no empate entre eles. Caso você tenha o costume de colocar mais duplos, eu ia de Brusque por estar jogando em casa, e no confronto leva vantagem contra o Figueirense quando joga em casa. Bom, pessoal, é isso. Essas aqui foram as informações do segundo vídeo com 3 duplos. Boas informações aqui para dar aquela refinada. Se você ainda não viu o primeiro vídeo, dá uma olhada lá. Tem boas informações que vai ajudar a conhecer melhor os confrontos aqui da grade. Também vai lá na aba Posts aqui no YouTube, deixa seu voto no jogo do Amazonas e Atlético Paranaense. Vou colocar
colocar mais alguns jogos, assim a gente tem aquele termômetro, né, para sentir como é que tá os palpites. E é isso. Se você gostou do vídeo, peço que se inscreva no canal, curta, compartilhe esse vídeo, deixe aí seus comentários, os seus palpites. Se tiver alguma informação errada no vídeo, fique à vontade para comentar. Assim, um vai ajudando o outro. Quero agradecer demais se você assistiu até aqui e espero você aí no próximo vídeo. Fui!